Sapa Inca, ele podia ter várias mulheres, né? Não só uma, como algo em torno de 170 mulheres mais ou menos. O rei era o chefe, mas existiam os sacerdotes, que era a segunda classe mais importante, né? Depois os chefes militares, que era a terceira classe mais importante. E por fim vinha os camponeses, que não eram escravos, né? Mas que deviam obediência ao rei, deviam seguir as regras do estado, que no caso era feita pelo Sapa Inca, né? Os incas tiveram uma forma peculiar de cultivar suas plantações, né? Eles pegavam uma montanha e aí nessa montanha em cima eles plantavam um tipo de planta, um tipo de cultivo. No meio eles plantavam outro tipo de cultivo em forma espiral, né? Em cima uma planta, no meio outra planta e mais embaixo outra planta, né? Essa forma de se plantar deu a eles um cultivo muito bom, porque eles tinham que alimentar 15 milhões de pessoas, né, pessoal? Então, eles tinham também esperteza nessa questão do cultivo, do cultivo de hortaliças, no cultivo de plantas frutíferas, né, e etc. Para viver num lugar frio, como eles viviam, eles tinham que ter um bicho também que desse vestimentas a ele para se proteger do frio, porque o frio, vocês sabem, mata se não estiver bem vestido, né? Então eles tinham a criação de lhamas, que é como se fossem ovelhas grandes, né? Umas ovelhas grandonas, pescoçuda. Não sei se vocês já viram essas lhamas. E dali, dessas lhamas, eles tiravam a lã e o leite também que elas davam para alimentar toda essa população de 15 milhões de pessoas, né? Os camponeses, eles eram obrigados a trabalhar. Eles tinham as suas terras, né? O Estado dava para cada camponês um pedaço de terra, só que nessa terra o camponês tinha que trabalhar uma parte dele e uma parte do Estado, ou seja, do rei. E essa forma de trabalhar na terra, uma parte do rei, uma parte para ele, a gente dá-se o nome de mita. Mita era um trabalho compulsório que os astecas tinham, ou que os incas tinham que fazer para compensar trabalhos que era obrigatório eles fazerem, né? Cultivar a parte do rei na terra dele, na terra do camponês, e fazer também alguns serviços de obras públicas, como construir estradas, né? Construir algumas prédios que eles construíram, né? Alguns quadrados e grandes que estão até hoje de pé, né? Como vocês podem ver aí na página 13, esse emaranhado de casa, né? Aí na página 15 também nós temos esse centro aí de igreja, vamos dizer assim, mas boa parte dessa cidade aí foram construídas pelos incas antes da chegada dos europeus. E quem geralmente trabalhava para levantar esses prédios, essas casas para o rei era os camponeses, que compulsoriamente trabalhavam num sistema que eles denominavam de mita. Existia várias cidadezinhas que falavam o quechua, que era a língua dos incas, e era comandado pelos Ailú,
quem era Zailu era como se fosse um cacique, né, daquela tribo, mas que eles tinham que obediência, tinham que obedecer ao Sapa Inca, que era o chefe maior deles, né? E geralmente esse Zailu, que era um conjunto era uma aldeia que falava o quechua, geralmente o mais velho era o chefe daquela localidade. Mas lembrando, eles deviam obediência ao chefe maior, Sapa Inca, né? Na página 17, pessoal, falando sobre os tupis, né? Agora nós vamos falar de algumas tribos que viveram aqui no Brasil. Antes de Cabral chegar, existia mais de 1.300 línguas que se falava aqui no Brasil, de tribos que se falava aqui no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, se juntassem todas essas tribos, nós teríamos em torno de 6 a 10 milhões de tribos que viviam só no Brasil, né? Mas que infelizmente os europeus chegaram e arrebentaram com as tribos indígenas aqui no Brasil, né? Entre elas, a tribo principal que viveu no Brasil, os tupis. Os tupis, gente, eles viveram onde hoje é o litoral brasileiro, aquela parte onde tem a praia, as praias brasileiras e o litoral ali. Foi ali que a maioria das tribos que tinha por nome Tupi viveram. Deixa eu ver como. Então, os tupis eles viveram desde hoje, onde hoje é o Pará, e foi descendo até São Paulo, até chegar o Rio Grande do Sul. Várias tribos com nomes diferentes, tinha tribos com o nome de Tupinambás, Tupinas-Baranas, né? Guaranis, entre outros nomes, né? Eram várias, mas que todas elas falavam o tupi. Os tupis, eles tinham conhecimento da agricultura, né? Nas aldeias onde eles viveram, eles costumavam fazer um roçado, mas antes de fazer um roçado, eles queimavam parte desse roçado e que, ao queimar, depois de alguns dias, as cinzas viravam tipo que adubo, né? Esse tipo de cultura é chamado de coivara, né? E que os tupis praticavam esse tipo de cultura, né? Para eles alimentar as pessoas das suas tribos, né? E dentro dessa cultura, eles costumavam plantar principalmente a mandioca, que era o alimento principal para eles no dia a dia. Aqui na página 18, nós temos alguns instrumentos de, vamos dizer assim, de ornamentação, né? Porque existiam roupas especiais que as tribos de uma forma geral usavam, né? Para referendar aos deuses, para dançar algum tipo de ritual, né? E essa vestimenta que vocês estão vendo aí era usado pelos meninos, né? No caso, esse vermelho aí era usado pelo menino. Quando ele virava homem, ele tinha que usar essa vestimenta aí. Já as meninas também tinham que vestir esse outro manto aqui quando viravam meninas, né? Mulheres. Isso era na idade de 10, 11, 12 anos, quando acontece aí muitas mudanças no corpo, né? E na dos índios não era diferente, né? Eles tinham todo um ritual para passagem de menina para mulher e de menino para homem,
né? Eles tinham toda uma cerimônia. Como eu disse para vocês, o alimento principal dos incas era a mandioca, né? E da mandioca, eles faziam a tapioca, eles faziam a farinha de milho, né? O polvilho, que dá para se tirar desse, vamos dizer assim, desse alimento. Então, uma culinária que hoje existe na mesa do brasileiro, principalmente quem gosta de churrasco e tem a mandioca para consumir, saibam vocês que foi uma aprendizagem aprendida pelos tupis, por exemplo, aqui no Brasil. Muita gente gosta de ter esse prato típico na sua mesa, mas ela não veio da Europa, ela não veio da África, ela veio aqui do Brasil, né? Então muita coisa boa os índios nos deixaram também, né? Além da mandioca e alguns pratos típicos, nós temos o dormir em rede. Não sei vocês, mas eu já deitei em rede, né? E é uma coisa que os incas, os tupis faziam e que muita gente hoje faz, né? Dorme. E é um legado deles para nós hoje, do Brasil e do mundo, né? Pessoal, uma pausa rapidinho que eu vou pegar agora a atividade para a gente trabalhar ela aqui com vocês. Então, pessoal, aqui de volta, como vocês podem peguem aí para facilitar a vida de vocês a atividade que eu mandei para vocês, atividade de aprendizagem, no caso, essa segunda atividade, né? Então, antes de mais nada, eu coloco bem nítido ali no cabeçalho praticamente, que vocês devem ter lido a página 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, para achar quase todas as perguntas que eu coloquei aí nessa atividade, né? Então, a questão número 1. A civilização asteca tinha por centro a região que hoje corresponde, ou seja, se vocês prestarem atenção na minha explicação, eu falei em que região do mundo e da América os astecas surgiram. É uma dessas 4 aí. Vocês vão marcar uma delas para saber dizer aonde nasceu, né, essa grande tribo ou civilização chamada Azteca. Foi um desses aí, foi no México, foi no Caribe, foi nos Estados Unidos, foi no Peru, é um desses 4. Só tem uma certa, só é para marcar uma, né? A segunda questão, a capital asteca impressionou os espanhóis pela quantidade de habitantes, né? E pela grandiosidade das construções. Aí eu tô perguntando qual foi a cidade que eles construíram lá no meio daquele lago. Eu também falei, se vocês prestarem atenção na explicação, vocês vão conseguir marcar a questão certa, tá? A questão 3, pessoal, é agora sobre os incas, né? Os incas vai falar lá na página 13, 14 e 15, né? Sobre os incas. Qual a capital do Império Inca? Eu falei, se vocês prestaram atenção, quando eu falei sobre os incas, eu falei qual era a cidade que eles colocaram como a principal, né? Era a cidade Inca, era a cidade mesopotâmica, era a cidade de Cusco, era a cidade América, uma dessas aí.
só tem uma certa. E eu falei, não sei se vocês prestaram atenção, mas nas páginas que eu acabei de citar também fala sobre qual seria essa capital deles, né? Aqui eu tô perguntando na 4 que tipo de deus os incas adoravam. Isso aí tá muito fácil, né, pessoal? Basta pensar que eles acreditavam, né, em alguns deuses, mas que tipo de deus? Eu comentei também. De uma forma geral, né? Não dos incas, mas praticamente todos eles adoravam os mesmos deuses, né? Claro, com o nome na língua deles. A 5 diz respeito a respeito da organização política dos maias, selecione a alternativa correta, né? Então, só tem uma certa aí nessa questão. As outras 3 está errada. Então, quando a gente falou sobre os maias, aí no caso é sobre os maias, lá na página 10, 11 e 12 vai falar sobre eles, sobre os maias. E só tem uma questão dessa aí que está certa, falando sobre eles, né? A capital do Império Maia era a cidade de Chichén Itzá. Será que era isso mesmo? Não sei, vocês têm que me dizer, né? Os maias não possuíam um império centralizado, pois se organizavam em cidades-estados. A maior autoridade dos maias era o rei, considerado uma manifestação do Tonatiuh, o deus sol. Todos os impostos coletados pelos maias eram enviados para a cidade de Itzá. Quem entendeu a minha explicação quando eu falei sobre os maias, já vai saber qual questão é essa aí, a certa, né? Garanto a vocês que tem 3 erradas e uma certa. Talvez a resposta não esteja aqui dentro dessas 3 páginas que eu falei para vocês, né? A página 10, 11 e 12, porém na minha explicação, quem prestou atenção saberá interpretar e descobrir qual seria a questão certa, né? Que tipo de alimentos incas cultivaram, né? Só um instante, pessoal. Só um momento, pessoal. Então, pessoal, que tipo de alimentos os incas cultivavam? Isso aí tá na cara, né, pessoal? Porque a maioria das tribos que viveram aqui na América geralmente plantavam as mesmas coisas, né? E eu comentei nas minhas explicações que tipo de produto os incas, cultivavam, né? Posso não ter comentado, mas se vocês lerem a página, deixa eu ver, aqui não vai falar, mas talvez aqui na página 13 deva falar alguma coisa a respeito de plantações, né? Não, desculpa, eu errei. Aqui na página 16 vai falar sobre essa questão, né? Que tipo de alimento os incas cultivavam, né? Como viviam os tupis antes da chegada dos portugueses no Brasil? Pessoal, então, na minha explicação eu comentei, né? Mas quem não souber, dá uma lidinha na página 17. Quantos indígenas existiam antes da chegada dos europeus no Brasil, né? Eu expliquei, né? Até falei, se juntasse todas as tribos dava algo em torno de... Quem prestou atenção é só voltar aí que vai ouvir a resposta, né? Aqui na página, tem um texto, né? Territórios étnico-culturais no Brasil. É um pequeno texto, né? De uma página.
E as perguntas que de uma página, não, de uma página e meia talvez, e as perguntas que vêm logo abaixo têm a ver com esse texto. Então é preciso que você leia esse texto, senão vocês não vão conseguir descobrir as respostas, né? Qual grupo linguístico pertencia aos índios do litoral quando Cabral chegou ao Brasil? Então, nesse texto vai falar, né? E eu expliquei aqui sobre a tribo que predominou aqui no Brasil. Tem a ver com aquela tribo que predominou aqui no Brasil, né? E a que tipo de grupo linguístico eles pertenciam, né? Ou seja, que tipo de fala eles falavam, né? Eu também expliquei. Se eu não expliquei, lá na página 17, 18, 19, comentará sobre essa questão também, assim como no texto que está na própria atividade. Como foi o primeiro contato com os portugueses quando chegaram ao que é o Brasil, né? Como é que foi esse primeiro contato? No texto fala, tem que ler esse texto acima, né? Que está envolvido na atividade. Quais as tribos que mais se destacaram pelo número de habitantes, né? Eu comentei também a tribo que se destacou no Brasil. Eu deixei muita linha aí. Mas você pode também... aqui não vai ter no livro, mas no texto comenta, né? Hoje em dia, como está a condição dos índios? Provavelmente isso aqui é uma resposta pessoal, mas no texto também tem, né? No texto fala quais eram as tarefas dos homens, quais eram as tarefas das mulheres. O povo brasileiro tem vários... 6. O povo brasileiro tem vários costumes herdados dos indígenas. Converse com seus pais e escreva 3 costumes que há em sua casa que foram herdados dos índios, né? Então eu comentei que algumas coisas que os índios fizeram e fazem, hoje nós que somos descendentes, fazemos também, comemos também e falamos também. Cite algumas aí. E a 7, né, que é para marcar um X nos produtos nas culturas, no tipo de agricultura ou coisa culinária que os indígenas plantavam, faziam, né? Então você vai marcar um xizinho em cada uma que você acha que eles plantavam ou que eles fizeram, né, para comer, né? Tem algumas que é sim, tem outras que não, né? Só é para marcar um xizinho nas questões que você acredita que eles plantaram, né? Que eles fizeram, que foi coisa que eles produziram, né? Bom, pessoal, é a primeira vez que eu tô dando aula desse tipo, né? É até meio diferente e um pouquinho de nervoso, porque conversar com a câmera aqui é complicado, né? Eu me sentiria mais à vontade se tivesse pessoas perguntando em cima do que eu estou trabalhando, que aí eu ficava mais à vontade para explicar melhor, né? Eu costumo dizer que quando a gente dá uma aula sem pessoas, é como se a gente estivesse dando aula para as paredes. Mas é a primeira tentativa, né? Tomara que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês aí, tá? Um abraço e até a próxima aula.